Oi gente, tudo bem? Eu sou a Patrícia, sou bióloga, diretora executiva da GIP Soluções Ambientais, uma empresa de consultoria ambiental localizada no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, capital. Então, vim aqui hoje falar sobre o que faz um consultor ambiental, tu sabe? Quais são as funções, as atribuições desse consultor ambiental? Com o que pode trabalhar um consultor ambiental? Como é que é o dia a dia de um consultor ambiental? E aí, gente, o que faz então um consultor ambiental? Então a gente faz toda a consultoria para o cliente, então desde o início da compra do terreno, do empreendimento dele, até quando sai a emissão dessa licença de operação, no caso dessa empresa. Por exemplo, uma indústria quer se instalar numa determinada cidade. O que ela tem que fazer para se instalar nessa cidade? Vamos fazer um levantamento desse local. Primeira coisa, saber se esse local tem algum histórico de passivo ambiental, tem algum histórico sobre uma contaminação, tem rio, tem árvores nativas imunes ao corte, tem animais que sejam ameaçados. Isso tudo são requisitos iniciais, vamos dizer assim, desse primeiro cliente. A viabilidade desse empreendimento se instalar naquele local definido, o plano diretor do município, ele prevê que aquele tipo de atividade pode ser instalada nesse local. Todas essas ações permeiam uma única coisa, por exemplo, uma licença prévia. Dependendo do tipo do empreendimento, se eu vou fazer um EIA-RIMA ou não. O que é o EIA-RIMA, né? Que é um estudo de impacto ambiental, junto com um relatório de impacto ambiental. Qual é o potencial de impacto dessa atividade para aquela região? Muitas vezes vai ser necessário eu ter junto comigo um arquiteto para fazer um estudo de viabilidade urbanística. E aí, posterior a essa emissão dessa licença, qual é o nosso papel? Então tá vistoriando, tá indo lá no cliente, fazendo a vistoria. Tá, e daí eu chego na vistoria, eu vou olhar só a parte ruim, eu não vou estar avaliando a parte boa desse cliente. Quando eu vou fazer uma vistoria, eu só vou olhar documento. O que eu vou fazer numa vistoria técnica? Então, a gente vai tentar ensinar vocês por aqui, pelos nossos vídeos, ruim para vocês, depois futuramente via conselho regional, via conselho profissional, sabe? Esse é um cuidado muito grande que tem que ter. Outra coisa, aqueles documentos que tu vai redigir para o cliente, tenha sempre uma cópia. Tu cessou a tua atividade naquele local, encerra a tua RT junto com aquele cliente. Você é responsável por isso. Então assim, se aquilo que o cliente está fazendo, aquela orientação que tu passou, o cliente não está atendendo, mas isso tá te rendendo dinheiro, gente, você tem que pensar, quantos anos tu levou para te formar? Vale a pena? Daqui a pouco tem que pensar em demitir o cliente, né? Então, assim, os princípios de um licenciamento, vamos dizer assim. E aí, posterior a isso, eu vou fazendo esse acompanhamento, mostrando para o cliente, fazendo os relatórios, fazendo os registros fotográficos, tendo todo um acompanhamento disso, né? Falando sobre o papel de um consultor ambiental, então, no licenciamento ambiental. Outra coisa também, para tu trabalhares com a consultoria, tens que estar formado, tu tens que ter o teu registro, a gente já falou sobre a RT, tens que emitir a RT, e outra, a gente tem que estar vinculado ao conselho profissional, certo? Então assim, são 3 dicas bem básicas. E por favor, gente, façam do trabalho, pesquisem sobre aquilo, não façam um Ctrl+C, Ctrl+V de um trabalho de um outro colega. Até você pode pegar o outro trabalho do outro colega como uma base, mas não copiem, gente, sabe? Façam, elaborem os seus documentos, tenham os seus documentos próprios, porque isso é o trabalho de vocês, é o nome de vocês. E como dizia meu pai, o nome da gente é a única coisa que a gente tem que manter limpo, né? Espero que vocês gostem. Então, a gente criou aqui uma hashtag, então, no escritório pra vocês, diante de tanta pergunta que a gente tem. Então, coloquem aí hashtag GIPResponde. E aí eu vou pedir uma coisa pra vocês. Já nos acompanha nas redes sociais? Já? Não? Então, o que tá esperando, gente? E outra, acompanha aí. A gente tem, então, um link aqui embaixo, vai estar o link pra vocês da nossa conta do Facebook. Então, assim, a gente tá fazendo lá no nosso Instagram, a gente tá postando o nosso dia a dia no escritório, o que acontece, o que não deixa de acontecer. Eu vou tentar postar mais vídeos. E outra coisa, a gente tem uma regrinha de 3 que a gente, a partir de agora, a gente precisa disso, gente, porque a gente tem que se ajudar.
Então o que que é? Curte esse vídeo, compartilha, comenta e principalmente, gente, tem um sininho aí embaixo, tipo, te inscreve aí no sininho aí de baixo. Por quê? Porque toda vez que eu mandar um vídeo pro nosso canal, toda vez que subir um vídeo pro nosso canal, vocês vão receber isso lá pelo YouTube. O YouTube tem isso de bom. E a mesma coisa, né? Ativem as nossas notificações nas redes sociais pra estar por dentro de tudo, porque o nosso Facebook sempre tem novidade. O nosso Instagram, como eu disse pra vocês, ele bomba, né? Com essas informações do que acontece no dia a dia. E daqui a pouco, a partir dali, surge, dá uma ideia, né? E aí surge uma coisa bacana pra te criar daqui a pouco o teu próprio negócio, tá bem? Beijão!